Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô muito feliz de estar de volta pra gente conversar sobre mais um assunto aqui no YouTube. Prazer, se você não me conhece, eu sou Andressa, sou professora e mestranda em estudos da linguagem e aqui nesse canal a gente fala sobre educação, docência, sala de aula, estudos, faculdade de letras, mestrado e esses assuntos aí que se assemelham a tudo isso. Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, preciso pedir, é claro, para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like no vídeo, compartilhar com aquele outro professor, colega seu que você acha que vai gostar. Então bora lá bater um papo? Bora! Quem já é meu inscrito, quem já conhece o canal, já sabe, né, que eu sou professora, que eu me formei em letras, mas se você não conhece, acabou de chegar aqui, vou contextualizar. Eu me formei em letras no ano de 2021, atuo como professora desde então, desde que eu me formei. Eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco sobre os erros que eu acredito que são assim, os piores que eu cometi lá no início da minha carreira docente. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre tudo que eu aprendi nesse tempo, né, de experiência, tudo que eu acho que eu posso melhorar, que eu melhorei, que eu mudei. Mas esse vídeo é mesmo para falar sobre erros que eu gostaria que alguém mais experiente que eu tivesse me contado, para que eu soubesse, né, chegar aqui com mais maturidade, para que eu tivesse mais, como que eu posso dizer, para que alguém me desse o caminho das pedras e eu não tivesse passado tanto perrengue lá no início. Então nesse vídeo eu vou contar aí os 5 maiores erros que eu acredito que eu cometi no início da minha carreira docente. Eu espero poder não trazer coisas negativas para você, ter isso como, meu Deus, que problemático que era no início, mas sim que você consiga refletir, né, tirar algo bom disso, que te ajude aí também a refletir sobre a sua prática, sobre o seu dia a dia na sala de aula e claro, que você saia daqui mais fortalecido, mais firme para entrar quando estiver lá na sua primeira experiência ou, né, o dia que você estiver em sala de aula. Então vamos lá, o primeiro erro que eu cometi no início da minha carreira foi acreditar na autoridade em sala de aula acima de tudo. Explico. A autoridade, ela é sinônimo de poder. E ainda que ela seja necessária em alguns momentos, né, dentro da sala de aula, que é preciso estabelecer essa relação de hierarquia, quando a gente eleva a um patamar de que eu estou aqui acima de você a qualquer custo, isso não é saudável. Então, principalmente dentro da sala de aula, onde a gente está trabalhando com a construção do conhecimento de seres humanos. Teve um determinado momento na minha prática docente, lá no início, que quando os meus alunos, eles dispersavam muito, eles conversavam em excesso, eles me desrespeitavam de alguma maneira, eles fugiam do foco, eu acreditei que o melhor caminho para resolver essa problemática era instaurar a hierarquia, ou seja, a autoridade. E esse não é o melhor caminho, porque assim você faz com que os seus alunos acreditem que a sala de aula é um espaço de guerra, um espaço de eu contra você, e não um ambiente respeitoso, um ambiente que preza de fato pela troca de experiência, pelo respeito, pelo aprendizado, né, em conjunto, em que da mesma maneira que eu aprendo com você, você aprende comigo. Então, ao estabelecer a autoridade, pode até funcionar naquele exato momento. Quando você deseja, por exemplo, que os seus alunos façam silêncio, aquilo vai ser uma reação instantânea, vai funcionar ali. Mas a longo prazo, os seus alunos vão observar que eles não podem estabelecer conexão com você, por exemplo. Então, peraí, cria-se uma distância entre professor e aluno. E ao longo do tempo, eu acabei percebendo que esse não era o melhor caminho. Essa não era, ainda que mais fácil, não era a melhor forma de estabelecer respeito, conexão, troca de aprendizado dentro da minha sala de aula. Então, eu não acredito que o meu aluno vai aprender, que ele vai me respeitar, que ele vai sentir gosto pela minha aula através do medo, através do pensamento de que ele precisa fazer silêncio, ou que ele precisa ficar quieto, ou que ele precisa ficar sentado numa cadeira, ou que ele precisa prestar atenção em mim, porque se isso não acontecer, ele vai ser punido de alguma maneira, já que, pensando na situação de hierarquia, eu estou acima dele. Eu não acho que esse seja o melhor caminho. Que bom que eu descobri isso,
porque muitas vezes quando a gente acaba se deparando com problemáticas dentro da sala de aula, a gente se lembra do ensino tradicional que a gente teve lá quando a gente era aluno. A gente se lembra das experiências de professores que a gente teve, de que gritaram e conseguiram silêncio. E aí no momento de pânico, a gente acaba reproduzindo isso. Mas eu tô aqui pra te contar que pode parecer mais simples, mas não vai funcionar sempre e nem vai ser um caminho bom. Pode ser que muitas vezes isso traga resultados ainda mais negativos do que, de fato, o que você esperava que acontecesse. Segundo erro que eu acredito que eu cometi foi lá no meu primeiro ano de experiência, que foi não definir combinados nem expectativas para a minha disciplina. Isso quer dizer que eu não deixei claro para os meus alunos quais eram os meus objetivos, as minhas expectativas em relação àquilo que eu estava ensinando e também ao comportamento deles. Quando a gente estabelece combinados com a nossa turma, é muito mais fácil da gente aplicar consequências que são consistentes quando aquelas expectativas não foram atendidas. Então não quer dizer que, por exemplo, o que eu disse que eu cometi lá no primeiro erro, quando o meu aluno não prestar atenção em mim, ele vai ser punido, por exemplo, com um grito. Não quer dizer isso. Quer dizer que se desde o início eu conto para os meus alunos que a gente tem combinados dentro da sala de aula, que, por exemplo, se ele desrespeitar a mim ou a um outro colega, ele vai precisar se retirar, ele vai passar pela coordenação, os pais dele vão ser avisados desse comportamento dele. Ou, por exemplo, se ele souber que enquanto alguém estiver falando, ele não pode interromper, ele não deve dispersar para conversar com outro aluno, porque isso é desrespeitoso. E porque se a gente quer ser ouvido, a gente precisa ouvir o outro. Então perceba que todos esses combinados, eles precisam ser definidos desde o início, para que o aluno tenha consciência de que se ele não cumprir com esses combinados em sala, vai haver uma consequência, que não quer dizer que seja uma punição agressiva, mas que de alguma maneira aquilo vai ser punitivo para ele, porque a gente segue regras dentro do ambiente escolar. Então é isso. É muito importante você definir com seus alunos os seus combinados e também as suas expectativas, por exemplo, em relação aos métodos avaliativos, aos trabalhos, às avaliações, a tudo que acontece ali dentro. Um exemplo legal disso é quando quando eu fui professora de redação, tinha um modelo de correção para os textos que os meus alunos produziam. Então, em todas as avaliações, tinha ali as expectativas que eu tinha em relação ao texto deles. Então, por exemplo, tinham critérios avaliativos em relação à coesão, à coerência, a desvios gramaticais, a fuga do tema. Tudo isso era avaliado e tinha uma quantidade exata de pontos. Assim como acontece, por exemplo, na avaliação do Enem, e que a gente tem as competências avaliativas, assim eu fiz com os meus alunos de ensino fundamental 2. Isso fazia com que eles entendessem no que eles eram avaliados quando fossem escrever o texto. Então era bacana que ele olhava ali, será que eu tô fugindo, por exemplo, do tema que a professora propôs? Será que meu texto tá ou não coerente? Porque senão eu vou perder 20 pontos aqui. Então mostrar para o aluno no que ele está sendo avaliado é esse caminho de expectativa, do que você espera que ele faça ali naquele texto, por exemplo. E isso funciona, é claro, em todos os ambientes dentro da sala de aula, já que a gente sim trabalha com modelo avaliativo dentro da escola. Então, deixar isso claro desde o início, desde a primeira aula, é fundamental para que você estabeleça uma boa relação com o seu aluno ao longo de todo o ano. O terceiro erro que eu cometi no início da minha carreira docente foi acreditar que eu não deveria inovar na sala de aula. Muitas vezes o professor inovador, ele é criticado por professores estruturalistas, conservadores, que estão ali há mais tempo. Esse professor é emocionado. É porque ela tá no começo da carreira, então ela acredita que isso vai funcionar. Não, gente, é porque eu de fato acredito que metodologias ativas, aluno como protagonista, aluno como ativo, pensante e não passivo ali, funciona. De fato, eu acredito nesse tipo de educação. Então, não se deixe levar por esse tipo de comentário. Inovar é sim fundamental, sair, pensar fora da sua caixinha, levar seus alunos para fora da sala de aula, pensar em propostas diferentes, em atividades, que sejam legais, trabalhos em grupo, projetos, gamificação, tudo isso funciona sim, tudo isso faz diferença sim. Você vai ver aí ao longo, do tempo, quando passar, no fim do ano, por exemplo, como isso foi fundamental
para criar conexão com seus alunos, para estabelecer um ensino efetivo, de qualidade, né? E claro, que fez diferença na vida dele. Não foi mais um dia que ele foi para dentro da sala de aula ser aluno passivo de conteúdo, né? Claro que a gente sabe que é preciso mediar isso, né? Também balancear. Então, não sou a louca aqui do professor, você precisa inovar todo dia na sua sala de aula. Se você já me conhece, se você assiste meus vídeos, você sabe qual é a minha opinião em relação a isso, porque eu já falei em outros vídeos. Mas, então, não se deixe levar por esse pensamento, porque isso é um erro, tá? Inovar funciona sim, isso deve fazer parte sim da sua prática. Uma coisa que tem a ver com o que eu acabei de falar aí é o quarto erro que eu acredito que eu cometi no início da minha carreira docente, que é comparar a minha trajetória com a de outros professores mais experientes. Por favor, não faça isso. Infelizmente, isso acontece quando a gente é uma professora que acaba de chegar, que a gente é inexperiente e que a gente acaba se esbarrando com outros professores que têm mais tempo, né? Tem mais bagagem, tem mais experiência. A gente se esbarra com esses professores nos corredores da escola, dividindo, por exemplo, uma mesma turma, conversando quando a gente tá na sala dos professores. E infelizmente isso acaba em alguns momentos fazendo com que a gente acredite que a nossa trajetória não é válida, se comparando com esses professores. Eu talvez não sou tão suficiente quanto ele, não tenho a mesma bagagem que ele. De fato, você não tem a mesma bagagem que ele, mas isso não quer dizer que você não é merecedor de estar ali. Isso não quer dizer que você não tem capacidade para estar ali. Nem é justo com você se comparar com esse tipo de professor. Então pense que você está fazendo o que você pode dentro da sua realidade. No começo da nossa carreira, a gente precisa muito mais, por exemplo, estudar, voltar para aprender certos conceitos, certos conteúdos, revisar algumas coisas. Isso é normal, isso é natural. Então, não se compare com aquele professor que, por exemplo, não planeja a aula e acha isso o máximo. Nossa, tô aqui dando a mesma aula há 30 anos. Não, isso não é bacana, isso não é algo para se comparar. Pense que é aquilo que eu falei, você está fazendo o que você pode dentro da sua realidade. Então não tenha vergonha de ser um professor jovem, às vezes inexperiente, tá? Isso é até muito bom. Isso faz com que a gente não tenha esse olhar fechado sobre a sala de aula, sobre o ensino, sobre a prática docente, acreditando que a gente sabe tudo. Desde que você seja um professor que quer inovar, que quer fugir fora do tradicional, que pensa na realidade dos seus alunos, que estuda, que se qualifica para estar ali, você é um professor merecedor, independente se você tem 1 semana ou 30 anos de sala de aula. Só quero abrir um PS aqui que eu não quis dizer que professor que tem 30 anos, que tem muitos anos de experiência, é um professor necessariamente conservador ou que tem um olhar fechado sobre a sala de aula. O que eu quis dizer é que muitas vezes esses professores que a gente acaba se comparando são aqueles que dizem que não precisa mais estudar, que não precisa mais revisar um conteúdo, que não precisa planejar a aula, que já tem tudo pronto, que já tá tudo na cabeça. E isso não é bacana, você se comparar com esse tipo de professor, tá? Porque, infelizmente, eles existem. O quinto e último erro que eu acredito que eu cometi no início da minha carreira docente foi subestimar o planejamento. Caro colega professor ou professora, não faça isso. Não subestime o seu querido planejamento. Ele tá ali não para ser uma tarefa chata da nossa prática docente, do nosso trabalho burocrático. Se o planejamento existe, é para te ajudar, é para ser algo positivo, para te auxiliar na construção do aprendizado dos seus alunos e na construção do ensino que você pretende dar para eles. É a partir do planejamento que eu consigo mapear os conteúdos que eu vou passar para os meus alunos, a ordem deles. Também consigo mapear dificuldades de aprendizagem dos meus alunos, né? Pensando que uma sala de aula, ela é mista, ela é diferente. Então, pensando nisso, eu preciso trabalhar na dificuldade particular dos meus alunos. E é através do meu planejamento que eu vou conseguir fazer isso. Por que, Andressa? Por que você está me falando isso? Bom, vamos pensar o seguinte, cada turma, cada aluno tem um ritmo diferente, certo? Então vamos pensar que você tem, por exemplo, 2 turmas de 9º ano do Ensino Fundamental 2. E aí essas 2 turmas, você atua como professora de português, gramática, certo? Então você começa ali com os mesmos conteúdos. Só que uma turma, ela é muito mais rápida para pegar o conteúdo. Você consegue com muito mais facilidade avançar no conteúdo. Enquanto
enquanto a outra turma tem mais dificuldade, te demanda mais tempo em determinados conteúdos. Então você estabeleceu ali um planejamento anual, mas passou um mês e você viu que uma turma avançou, mas a outra não. Você vai seguir naquele caminho que você tinha esperado para o ano todo? Você precisa fazer o quê? Você precisa reavaliar o seu planejamento. E é a partir dele, da quantidade de aulas, da ordem das aulas, que você vai adequando isso para o seu bimestre, para o seu semestre e para o seu ano. Então, de que maneira eu subestimei o meu planejamento? Em determinadas situações, eu achava que o planejamento que a escola me propôs, ele era só para cumprir tabela, só para os meus coordenadores terem a consciência do que eu estava trabalhando em sala, mas não, aquilo me ajudava. Então, se eu passei uma semana, deixa eu ver se eu consegui dar check em todos os meus objetivos de aula, deixa eu ver se eu consegui colocar em prática essas competências da BNCC, e não só de fato para alguém que tá ali vendo se você tá fazendo seu trabalho, observar. Aquilo é fundamental também para minha prática. Não ache que planejamento é só para cumprir tabela, tá? Ele tá ali para te auxiliar enquanto mediador do ensino do seu aluno. Bom, gente, então eu acho que é isso. Eu espero que eu não tenha falado rápido demais, porque às vezes eu me emociono para falar sobre um assunto e eu falo rápido, eu acelero, né? Mas eu espero que tenha dado para entender, que isso te ajude a refletir sobre a sua prática, que isso faça diferença na sua vida, jovem professor. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com aquele seu colega que tá aí atuando na docência, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!